Um dos vilões mais legais e mais berés da Marvel Comics vai ser o grande vilão do filme da Viúva Negra. Galera, que vilão casca grossa. A gente tá falando do Treinador. Você já viu ele no trailer do filme, né? Você viu como é que ele tá bolado. É certo que o Treinador vai ser o bicho papão da Natasha Romanoff. Que caroço duro de roer. E quando eu falo bicho papão, tipo, não é pra falar não. O Treinador é casca grossa de verdade. É praticamente imbatível no combate corpo a corpo. Inclusive, ele é o melhor lutador da Marvel inteira. Você duvida? Então se liga nesse vídeo que eu vou te contar tudo que você precisa saber sobre esse cara, sobre o Taskmaster e o que você pode esperar dele no filme. Eu tenho certeza que assim que você terminar de ver esse vídeo, você vai ficar muito hypado pro filme da Viúva Negra. Eu tenho certeza. Vem comigo, vamos ver. Ei, Nerdstranks, Peter aqui. Olha, de começo eu já quero falar pra vocês que eu tô bem empolgado pra esse filme da Viúva Negra, porque eu gosto mesmo de filmes desse estilo de espionagem, com foco em combate corpo a corpo, com aquela câmera mais tremida pra dar a impressão de que você tá na cena. Isso tudo é legal, não pode tremer muito, né? Senão a gente fica meio tonto. Depois desse último trailer, na boa, esse último que saiu, o final trailer aí da Viúva Negra, eu sinto que esse filme vai ser basicamente dos mesmos moldes que foi Soldado Invernal. E eu sempre deixei claro aqui que Soldado Invernal foi o meu filme preferido de todo o Semi. É muito bom, muito gostoso de assistir, com cenas muito legais de luta. Então assim, por isso que eu coloco esse filme como uma opinião pessoal, não sei se bate com alguém, mas eu acho que esse filme da Viúva Negra vai ser muito parecido. Só que o que mais me deixa hypado pra Viúva Negra é o Treinador ser o vilão, o Taskmaster. Só de imaginar cenas de luta dele, nossa, cara. Ainda mais agora que os trailers deram um gostinho disso aí, mostrando ele usando as técnicas do Pantera Negra, do Capitão, né? Olha, mas vamos ao que interessa. Vocês vieram aqui pra saber quem é o Taskmaster, quem é o Treinador. Rapaz, olha, eu leio história em quadrinho há muito tempo, conheço esse cara há muito tempo e sempre gostei dele. Sempre que eu vejo ele, não importa se ele tá agindo como vilão ou como anti-herói. Sim, ele é anti-herói também. Cara, eu gosto demais desse cara. Bom, a primeira coisa sobre ele que vocês precisam saber é a identidade. Diferente do que uma galera por aí pensa, ele não tem cara de caveira não. Ele é um humano por baixo da máscara, um humano tudo bem normal. E o nome verdadeiro dele é Tony Masters. Quem conheceu o personagem por animações pode ter pensado isso, né? Porque quase nunca ele aparecia sem máscara. Então, tipo, dava a impressão que era uma caveira ali por baixo mesmo. Mas não, ele é um humano normal, totalmente normal. Ainda não dá pra gente ter certeza se no filme ele vai mesmo ser o Tony Masters das histórias em quadrinhos. Porque isso é um segredo guardado a 7 chaves pela Marvel. Tipo, a Marvel não mostra, não fala nada do Taskmaster. Por isso que a gente cria várias teorias. A gente não sabe nem quem é o ator que tá ali. Ou a Marvel vai fazer o Treinador ser uma máquina de batalha, sem aparecer rojo, ator nem nada, ou estão escondendo algum plot twist com a identidade dele. Tipo, no final, pra tirar a máscara, caramba, era você o tempo todo. Enfim, existem 2 tipos principais de vilões clássicos. O que quer dominar o mundo e o que quer dinheiro. O Tony é da segunda categoria, né? Tipo, o cara é um mercenário. Ele faz qualquer coisa por dinheiro. Aliás, ele e o Deadpool são os 2 mercenários mais habilidosos de toda a Marvel. Até por isso eles têm uma relação forte, né? Uma mistura de amizade, rivalidade, ódio. Tipo, os caras são meio Tom e Jerry. É super comum ver esses 2 se ajudando nas histórias dos quadrinhos, depois se matando, depois passando a perna no outro, sempre tentando... Cara, é muito parecido mesmo com Tom e Jerry. É sempre divertido ler as histórias de quadrinhos com esses 2, que a gente sabe que vai ter porrada. Eles começam amigo, depois saem na porrada. Mas vocês devem estar se perguntando, galera, por que o Treinador é um bicho papão, como eu falei agora há pouco tempo? A resposta é porque ele tem um poder muito apelão para personagens desse nível mais urbano, sabe? Não é personagem cósmico, é personagem urbano. Uma coisinha chamada reflexos fotográficos. Com esse poder ele consegue copiar qualquer movimento que ele veja. Ele pode ver ao vivo, pode ver pela televisão, pode ver pelo YouTube, não importa onde ele vai ver. Se ele viu alguém fazendo alguma coisa, ele automaticamente sabe fazer igual, com perfeição, aquilo que ele viu. Cara, isso é muito irado. Ele descobriu isso quando ele era criança. Ele aprendeu a usar laço de cowboy vendo TV. Virou o astro do time de futebol americano da escola porque ele assistia as partidas na televisão. E era tão bom quanto os profissionais só de ver os jogos. Ele olhava os jogos, imitava e copiou perfeitamente no colégio. Imagina, por exemplo, se você tivesse esse poder. Era só entrar no YouTube, pesquisar aqueles compilados de jogadas do Pelé, do Ronaldinho Gaúcho, do Neymar, e pronto, em poucos minutos você teria a habilidade de todos esses caras juntos. Não é de um e outro não, é todos juntos. E já teria se transformado no melhor jogador de futebol de toda a história. O Treinador, inclusive, ele usa isso para umas coisas bem bobas às vezes, né? Tipo virar um guitarrista pica das galáxias. Agora, o que acontece quando ele usa essa habilidade a sério para aprender artes marciais? Você já deve imaginar. Sabe esses filmes do Jackie Chan, o Ip Man, Bruce Lee, 007, enfim,
Todos esses filmes que usam porradaria da boa mesmo. O treinador assiste todos eles, sendo assim, né, o cara mais habilidoso que todos esses lutadores juntos. É muito apelão isso. A gente ainda tem que lembrar que ele existe dentro do universo Marvel, ou seja, tem inúmeros estilos de combate diferentes para ele copiar nesse mundo. Tipo, muitos artistas marciais dentro do universo Marvel. Inúmeros lutadores com nível marcial, tipo, absurdo para ele copiar as técnicas defensivas, técnicas ofensivas, não importa. E é justamente isso que torna esse cara o melhor lutador da editora inteira. Toda a galera que você conhece da Marvel, em termos de habilidade, de agilidade, tipo Demolidor, Capitão América, Homem-Aranha, Punho de Ferro, Shang-Chi, que pra mim sempre é o topo, né, sem precisar de poder, e vários outros. Tudo que esses caras todos podem fazer, o treinador também pode. E durante uma luta, ele sabe exatamente qual desses personagens tem o melhor estilo de combate pra lidar com cada situação, sabe? Ele vai pra situação pra lutar com um estilo de combate específico pra aquela situação. Assim ele vai mudando, vai mesclando esses estilos da melhor forma possível. Por isso que você sempre vai ver o treinador com escudo. Ele tem a mesma maestria absurda que o Capitão América tem de jogar o escudo lá, fazendo ele rebater certinho, né, em trocentos lugares e ainda voltar na mão dele no final. Da mesma forma com o arco e flecha que ele aprendeu a usar esse arco e flecha justamente observando o Gavião Arqueiro. E isso vai rolar com todas as armas brancas que ele tiver, todas. Ou armas de fogo também, tanto faz. Tem vários caras na Marvel que são bons de mira, tipo o Justiceiro, né? O Justiceiro é casca grossa. E como se isso não fosse apelão o suficiente, o treinador já mostrou que consegue usar os estilos marciais de todos os lutadores da Marvel ao mesmo tempo. Daí você pensa, tá, é impossível derrotar esse cara a menos que você seja mais rápido que ele. Você acredita se eu te disser que nem assim? Pois é, o Tony descobriu que caso ele assistisse um vídeo no YouTube, por exemplo, com a velocidade dobrada, ele poderia replicar na vida real o mesmo movimento com a velocidade dobrada também. Sabe quando você acelera o vídeo do YouTube pra ficar rapidinho? Pois é, ele assiste aquilo daquela velocidade e aprende naquela velocidade. Óbvio que existe um limite, porque o corpo dele fica exausto, né? Depois de ultrapassar essa velocidade que o corpo humano aguenta. Não vai ser algo útil contra velocistas tipo Mercúrio, não dá. Mercúrio é super poderoso, mas contra alguns meta-humanos rapidinhos vai. Tanto que quando ele vai lutar contra o Homem-Aranha, copia não só a agilidade do Peter Parker, como também a velocidade dele também. E isso é muito apelão por si só, porque o Homem-Aranha é muito rápido. Recentemente, inclusive, ele se encontrou com o Peter Parker e com o Miles Morales e venceu os dois juntos. Olha isso. O Peter chega até a comentar que o treinador é um dos seres humanos mais assustadores do planeta. Não é pra menos, né? Na primeira aparição do treinador nos quadrinhos, ele derrotou 3 Vingadores, tipo easy, GG, sem dificuldade nenhuma. Homem-Formiga, Jaqueta Amarela e Vespa. Olha o trio. Já deu pra vocês perceberem que, adaptando os reflexos fotográficos do treinador pro cinema, vão ter que dar uma nerfada pra ter luta dele contra Natasha. Porque, pô, como é que vai fazer ele pra lutar com a Natasha? Porque os personagens tipo a Viúva Negra, né, que não tem nenhum aprimoramento físico, são só humanos muito habilidosos, sabe? Tipo, tá no pico dos humanos. Quando batem de frente com o treinador, eles levam um cacete. Assim na história dos quadrinhos. Foi o que aconteceu com o Justiceiro, por exemplo. Levou um pau humilhante. Você realmente consegue imaginar, depois de tudo que eu falei, a Natasha encarando esse cara sozinho? Pô, tu vai precisar do Guardião Vermelho, tu vai precisar da Helena Belova, junta todo mundo, parte pra cima. Pra tentar, porque mesmo ele lutando com os 3, vai ver exatamente o movimento que os 3 estão fazendo e vai conseguir se defender dos 3 tranquilamente, ainda usar um outro que ele copiou pra partir pra cima. É muito complicado. Se você não tiver um mecanismo diferente pra você vencer um cara desse, bota um time inteiro de viúvas negras aí, que ele passa o cerol em todas. Por isso mesmo que a gente viu no último trailer aí que ele é o cara por trás de todas as viúvas negras. Eu duvido que alguma delas encare ele, né? No lugar onde ele tá treinando, no Red Room. Só que, galera, eu só falei pra vocês até agora os pontos altos do treinador nos quadrinhos, ok? Porque assim, né? Gibis tanto da Marvel quanto da DC tem um problema sério que é a quantidade de escritores diferentes, a gente sabe disso. Cada escritor tem uma visão diferente dos personagens que eles estão escrevendo ou desenhando. Tem escritor que usa personagens que ele nem sequer leu muito sobre. Tipo, pega aí, escreve esse cara aí, mas tipo, o cara não manja muito, não conhece bem. Então alguns deles vão até aproveitar todo o background dos reflexos fotográficos do treinador, fazer ele ser aquele cara imbatível no mano a mano, né, com o nível de todos os lutadores da Marvel juntos. Vão encarar que ele pode sim copiar qualquer técnica instantaneamente e achar contramedidas assim também na mesma hora. Coisa que ele já fez até, né? Enquanto vão ter outros escritores que vão tratar ele como mais um mercenário aleatório, ou como um cara abaixo dos heróis, já que no final das contas os vilões têm que perder, concorda? Então, tem escritores que tratam ele da maneira que, na minha visão, é correta e outros mais ou menos. Por esse motivo, acontece muito de aparecer um treinador perdendo para herói, tipo Capitão América.
alguém que ele já derrotou antes sem nenhum problema, ou perdendo até pro Gavião Arqueiro sozinho. Tipo, what the fuck, não faz sentido. Sem falar na quantidade de vezes que o Deadpool já humilhou o treinador de todas as formas possíveis e imagináveis. Daria pra fazer um vídeo de 1 hora aqui, só falando da quantidade de vezes que o Wade já bateu, embolachou aquela cara do treinador usando o estilo de luta doido dele lá, com a imprevisibilidade dele tudo. Galera, tá vendo? Vocês acham que analisar a Batalha Mortal e essas coisas são fáceis? É um trabalho de análise do caramba, tentar entender o que vai funcionar em quem. Quem é mais forte, quem é mais habilidoso que quem. Tem que ter muita leitura dos personagens pra conseguir fazer isso, não é fácil. Porque nem a Marvel, nem a DC sabe essas coisas direito. Eu costumo falar isso, esses personagens têm décadas e décadas de cronologia. Vocês acham que todo escritor pega e lê todas as milhares de aparições de cada personagem que ele vai usar na história? Claro que não, duvido. Daí a gente nota a diferença do treinador ser o melhor artista marcial da Marvel na teoria. Mas na prática, não é bem assim que funciona. Mas assim, galera, de todo modo, pensa nessa habilidade em si dele, no que ela pode agregar no filme. Pensa que bacana o UCM mostrando pra gente essa habilidade de copiar, de clonar reflexos fotográficos. Isso é fantástico. Tem que ser muito, muito explorado isso, porque é incrível. Esse cara tem que ser muito, muito recorrente daqui pra frente na Marvel, porque é um personagem que, se for bem trabalhado, é um cara, tipo, muito difícil de lidar. É um cara que eu quero ver ele numa fase de anti-herói. Já pensou a gente vendo ele como vilão, que ele vai ser agora no Viúva Negra, depois mais pra frente aproveitam ele como um anti-herói, como o caso do Loki, né? Como o Loki foi também. Isso é surreal, cara, isso é muito bacana. A gente sempre gosta dessa coisa do cara começar como vilão, de repente passar pra mocinho, trabalhar pro outro lado. Isso acontece, isso é bem comum com ele nos quadrinhos. Resta saber também qual vai ser a história do Tony Master nesse filme. Porque nos quadrinhos ele tem 2 origens, ok? Na primeira ele já nasceu com esses poderes de reflexo fotográfico, já usava isso tipo desde criança. No CM, quem sabe esse poder não seja uma mutação. Pode ser que isso venha do gene X. Seria uma boa explicação e deixaria os fãs empolgados aí com a existência dos mutantes. Os mutantes estão aí no CM de algum tempo. Bom, enfim, é apenas uma adaptação. Mas eu acho mais provável que adaptem a segunda origem do Tony, já que ele teve um retcon. Pra quem não sabe o que é retcon, né? Quando recontam de uma forma diferente algo que já havia sido contado. No caso do treinador, ele ganhou essa nova origem que contradiz a ideia dele sempre ter poderes, usar isso tudo que ele tinha pra virar um mercenário. Na verdade, ele teria sido um agente da SHIELD, um dos mocinhos mesmo. E numa missão aí, ele teria injetado uma droga nele mesmo. Isso fez com que ele obtivesse os poderes de absorver qualquer conhecimento de forma instantânea. Só que ao mesmo tempo, esse soro deu pra ele problemas de memória. Por isso ele não se lembra de ter sido agente da SHIELD, ter sido um cara do bem e tal. Ponto de encontro dessas 2 origens é quando Tony assume o codinome de treinador, justamente porque o principal trabalho dele é treinar vilões. Ele já treinou agentes da Hydra, né? Ele treinou agentes da IMA. Tudo que é organização criminosa já tiveram caras treinados por esse cara, pelo treinador. Caras que passaram pela escola dele. Ou seja, não é qualquer um. Inclusive, essa pode ser a pista pra achar onde o treinador vai se encaixar no UCM, já que a Hydra ainda existe lá, né? Ela tá escondida, né? Mas ainda existe. E, coincidentemente, um dos estudantes de maior sucesso do treinador nos quadrinhos, sabe quem é? É o Ossos Cruzados. Vocês estão lembrados do Brock Rumlow, no Capitão América 2? Ele era um agente da Hydra lá e voltou como Ossos Cruzados em Guerra Civil, que é justamente a época em que vai se passar o filme da Viúva Negra, em Guerra Civil. Ou seja, tem uma ligação aí de personagens. Época dos filmes, né? Muito provavelmente o Tony também treinou o Brock no CM. Eu tô levando muita fé nisso, que a origem dele, inclusive, vai ser essa que eu te falei, essa segunda. Outro personagem dos quadrinhos que ele treinou, segura, foi o John Walker, o agente americano, que foi o substituto do Capitão América escolhido pelo governo. E olha aí, esse é justamente o cara que vai ser centro das atenções na série do Soldado Invernal com o Falcão, não é? Quem sabe até o treinador não apareça na série também, treinando o cara, por que não? A Marvel não precisa ficar só matando os vilões do filme, não, galera, não pode. Não precisa e não deve. O treinador tem tanto aí pra acrescentar nesse universo, não tem motivo pra matar ele no filme da Viúva Negra. Não façam isso, Marvel, na boa. Isso tudo se encaixa muito bem no universo do CM. Tanto que no final do trailer, dá pra ver que eles estão lá atacando uma base que muito provavelmente é um dos centros de treinamento do treinador, onde ele usa pra treinar lá o pessoal. Provavelmente é a base principal da Sala Vermelha, Red Room. Até aparece alunos, agentes dele lá, atirando na Viúva Negra no ar. Então a gente sabe que o treinador vai ter o mesmo background dele dos quadrinhos e vai ser o bicho papão no filme também. Galera, eu não posso estar mais hypado pra esse filme do que eu tô agora. Eu realmente tô. Eu não tô mentindo. Alguns filmes da Marvel não me causam tanto hype. Esse tá me causando. A fase 4 da Marvel, sabendo que ele vai começar agora, no filme da Viúva Negra, sendo um prequel, você pode pensar assim, pô, Peter, mas a gente vai ver um filme da fase 4, um filme antigo, com uma personagem que já morreu. Mas
Para e pensa no potencial, no prós e contras. Tudo bem. Caramba, a gente vai ver um filme com um personagem que já morreu. Vou imaginar que ela vai continuar morta depois desse filme, lógico. Mas pensa que esse filme, por ser um prequel, vai apresentar alguma coisa nova por ser a abertura da fase 4. Você entende por que eu tô hypado? Eu tenho que acreditar nessa hipótese. É o filme que abre a fase 4, começando lá atrás, na época de Guerra Civil. Ou seja, pra mim vai mostrar algum vilão, não tô falando do treinador do Taskmaster, tô falando de algum vilão por trás, nos bastidores que tava nativo o tempo todo. Ele tava lá, de repente, contratando gente, né? Tem várias contratações que nunca foram explicadas. E agora, finalmente, vai explicar. E ele vai ser, de repente, o grande nome da fase 4. Talvez Norman Osborn, né? Quem sabe? Enfim, eu tô hypado pra caramba porque eu sei que tem Caroço em Sangu. Ninguém faz filme de prequel pra abrir uma fase recente do Semi, de um universo compartilhado. Enfim. Galera, muito obrigado por esse vídeo, gostei demais de bater esse papo com vocês. Quero ver aqui embaixo nos comentários de vocês o que vocês acham, o que vocês estão esperando do treinador. Vocês acham que ele deve morrer ou não? Que ele deve continuar vivo e aproveitar o Taskmaster em outros grupos da Marvel, né? Seria bacana pra caramba, né? Obrigado de coração e se inscreve. Clica aqui, não deixa de clicar não, porque é muito importante pra mim você nesse canal, principalmente com o sininho ativado. Aproveita agora que você tá aí, clica, ativa o sininho pra você receber as notificações, né? Pra gente... Tá chegando o filme da Viúva Negra, vamos fazer essa análise junto aqui, todo mundo junto. Obrigado de coração, você é fera, tamo junto, até a próxima. Fui!